Beleza, comecei aqui a gravação, deixa eu só confirmar mesmo. Confirmei, beleza. Bom, gente, vou colocar uma apresentação aqui só para a gente dar uma discutida. E aí eu queria falar um pouco do objetivo aqui do que eu estou pensando aqui. Bom, gente, seguinte, hoje eu queria falar um pouquinho sobre solicitação de bolsa de iniciação científica da FAPESP, né? Então, o que eu tenho sentido, né? A gente tem algumas oportunidades do próprio FSP, né? Então, normalmente a gente tem o PIBFESP, que acontece lá para outubro, a submissão, e a gente começa a bolsa durante o ano, né? De março a novembro. E também lá para maio, junho, vai ter as bolsas do PIBIC, né? Do CNPq, que é PIBIC, PIBIT, PIBIC-AF, que é de ações afirmativas, e PIBIC-EM, que é do ensino médio, né? E principalmente nessas do CNPq, elas são muito concorridas, né? Então, o ano passado eu percebi bem isso, tinha projetos muito bons que tiveram nota muito alta, mas como as bolsas são muito poucas, né? A gente acabava não tendo, não conseguindo bolsa para aquele projeto. E muitas vezes também a gente tem nossos projetos já, né, já meio que escrito na cabeça ali, e a gente precisa do fomento, tá? Então eu queria mostrar um pouquinho hoje de como é que a gente faz para mandar para a FAPESP e a gente tentar aí submeter alguns projetos na FAPESP. Ó, o Calef está entrando aqui também agora, nosso diretor-geral aqui, o Calef, com as longas madeixas dele está aqui também, e ele vai dar vai contribuir aqui também com a discussão, tá? Bom, então vamos lá, gente. Só para falar um pouco da parte mais burocrática da coisa, né? Então, quando a gente pede bolsa da FAPESP, tá? Ela é para alunos de graduação, tá? A gente não pode pedir para alunos de ensino médio, por exemplo, tá? Ela é para graduação. E uma coisa que eu vou falar um pouco mais para frente, mas já citando já desde agora, esse aluno precisa ser escolhido antes de submeter, tá? Não é que nem o PIBFESP, né? O PIB que a gente manda o projeto e depois pode escolher o aluno, tá? E esse aluno também é avaliado, tá? Então ele tem que ter um bom desempenho acadêmico, tá? Então faz parte também aí do processo a gente definir o aluno antes. E se possível também colocar desde o início esse aluno na escrita do projeto, né? Do projeto de pesquisa, né? Ele vai ajudar você a escrever esse projeto. Outra coisa importante de quem vai solicitar do orientador é que necessariamente tem que ter título de doutor, tá? Até ele fala doutor ou equivalente, para ser sincero, eu não sei exatamente o que seria esse equivalente, né? Mas a priori tem que ter título de doutor. E ele também pede ali algumas questões, por exemplo, de ter experiência com orientação, né? Tipo uma IC anterior, é importante também. E também vai acabar vendo aí a produtividade do orientador também, tá? Uma coisa legal, tá? É que a bolsa ela é bem mais alta, né, do que os valores do CNPq, então é quase R$ 700 aí. E uma coisa bem interessante também é que tem uma reserva técnica, né? Então, por exemplo, se a gente pedir a bolsa por 12 meses, seria 12 vezes esse valor aqui e você tem 10% de reserva técnica, que a gente pode fazer diferente. 834. Que a gente pode fazer. Ô Lau, tá aberto seu microfone aí, hein? Não, tá falando R$ 834 dá. Ah, desculpa, valeu, obrigado, Olavo. É isso aí. Que daria para a gente, por exemplo, pagar um congresso internacional ou comprar algum equipamento, né, para poder utilizar na bolsa ali. Então, isso é bem interessante. Eu vou deixar também o link aqui. Esse link é muito bom, tá? Ele tem todo o detalhamento de como que é a bolsa de ser da FAPESP, tá? Então, achei que era bem legal. Lá tem mais detalhes aqui. Bom, projeto de pesquisa, tá? Da mesma maneira que a gente escreve um projeto de pesquisa para submeter no PIBFESP e tudo mais, né? Na FAPESP também tem que ter esse projeto de pesquisa, e o que é interessante é que ele é muito parecido com o que a gente já faz, né? Então, basicamente aqui tem um resumo do projeto, máximo 20 linhas, depois tem que colocar aqui introdução, justificativa, a bibliografia fundamental, uma coisa bem importante são objetivos e o plano de trabalho e a metodologia aqui dele, tá? É essa informação que está no site, mas eu queria mostrar rapidamente aqui também. Eu submeti, né, até para poder conversar aqui com vocês, eu submeti um ano passado, ele já está um tempo avaliando, mas eu posso depois, se vocês quiserem, compartilhar o que eu criei aqui, né? Então, eu peguei basicamente aquilo e eu criei aqui uma proposta. Vocês estão vendo minha tela ainda aí, né? Espero que sim. 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 Beleza.
Então, aqui eu coloquei as referências, tá? Eu acabei colocando um item a mais aqui que eu achei interessante, que é de trabalhos correlatos e mostrar mais claramente qual que é o desafio que teria ali ele, né? Esse daqui tem que estar muito claro, os objetivos do trabalho, o cronograma, que eu peguei, inclusive, exatamente que a gente usa o nosso modelo aqui do Instituto para utilizar, né? E os materiais e métodos, que a gente realmente precisa entrar um pouquinho mais no detalhe aqui de como vai ser feito, tá? Então, quem achar interessante, eu posso depois compartilhar esse documento aqui também, tá? Do projeto, mas são esses itens aqui que a FAPESP pede, tá? Então, é um arquivo PDF, né? Porque a gente tem que submeter. Bom, o que a FAPESP vai ver, tá? Isso que eu acho que é importante falar. Ela vai olhar basicamente três coisas, tá? Ela vai ver o projeto de pesquisa, que o PIBFESP também olha por aqui, só que além disso, ela também vai analisar o candidato, né, que seria o aluno, e o orientador. Então, ela vai usar esses três pontos, tá? Deixa eu só liberar para mais alguém que entrou aqui agora, da Fortuna. Então, assim, no projeto de pesquisa, a gente tem, eu coloquei aqui, acho que eu não vou ficar falando tudo não, para a gente não gastar muito tempo, ter um tempo para a gente discutir depois, né? Mas você precisa colocar, deixar claro, né, o que tem de original o seu projeto, qual que é a importância daquele projeto, né? Então, isso daqui é importante a gente deixar bem claro, tá? Uma coisa importante também que é uma iniciação científica, né? Então, nem pode ser, por exemplo, um trabalho de engenharia, né? Que é uma coisa que não tem um desafio científico ali, e também não pode ser um mestrado, um doutorado, né? Então, a gente tem que tomar o cuidado aí de adequar bem o projeto para ser uma iniciação científica, tá? Queria destacar do histórico escolar do aluno, né? Então, ele precisa ter uma nota boa, tá? Vai pedir depois lá, vou mostrar aqui o histórico escolar do aluno, tá? Então, ele precisa ter uma nota, né? Uma média boa, tá? E lá ele deixa meio claro que é bom não ter reprovações, tá? Então, isso são pontos importantes aí na hora da escolha do aluno. E também conta bastante essa parte de participação de projeto de pesquisa, né? Então, se ele já teve uma bolsa PIBFESP, uma voluntária, se já foi, por exemplo, no CONICT, né? Eu acho que isso tudo é legal colocar e a gente insere isso num outro documento que chama súmula curricular do candidato. Lá a gente coloca tudo que ele já fez, né? Então, isso são pontos importantes ali no ponto de vista do candidato, tá? E da nossa parte, né, como orientador, tem alguns pontos ali que ele vai pedir. Só voltando aqui no aluno, uma coisa que é importante também do histórico, gente, é a seguinte: eles vão olhar se o que tem no projeto o aluno já fez aquelas disciplinas na graduação, tá? Então, por exemplo, se você escolher um aluno do primeiro ano de graduação, muito provavelmente ele não vai ter concluído aquelas disciplinas, né? Então, provavelmente pode ter um problema isso, tá? Então, isso eles também vão olhar, pelo que eu vi ali nas normas, tá? Do orientador, tá, que é o nosso caso. Então, a gente que faz a submissão do projeto, apesar daquilo que eu comentei, né, que o aluno deve estar desde o início fazendo esse projeto junto, e ele também vai olhar umas questões de produtividade, a sua produtividade, a regularidade, se você já foi orientador, né, a sua experiência como orientador, e ele também vai olhar se nas suas publicações, né, ou no seu histórico de orientação de trabalho de conclusão de curso, iniciação, se está na área que você está pedindo o projeto, né? Então, talvez isso vou dar talvez eu como exemplo, né? Eu tenho bastante pesquisa na área de engenharias, e eu estou começando também algumas coisas na área de ensino, né? Mas provavelmente de ensino eu tenho menos, então pode ser que se eu pedisse um projeto para ensino, eu tenho menos chances de conseguir se eu pedisse da área que eu já tenho mais publicações, né? Então isso é uma coisa que a FAPESP vai ver, né? É importante, tá? Então eu só queria ressaltar esses critérios de análise, né? Aqui nesse site tem todos mais detalhados, esses que eu acho que são os importantes, tá? E aí é legal que ele mesmo indica algumas deficiências principais, né? Então, quando você não definiu bem os objetivos, ou tem muito objetivo, tá? Se eles são muito limitados os objetivos, tá? Se não tem uma fundação científica por trás daquilo, ou a metodologia não está adequada, né? Então, tudo isso vai ser analisado do ponto de vista do projeto, tá? Vai ser analisado pela FAPESP. E eu queria colocar também aqui algumas coisas dos outros dois pontos, né?
Então, do candidato, né, o histórico escolar deficiente, tem nota baixa, por exemplo, teve reprovação, né, tudo isso pode ser um problema e vai ser analisado. E do orientador, aqui, ó, do candidato, só voltando, está aqui, né, ele não, quando ele não tem a formação, né, não teve as disciplinas para poder fazer o projeto, isso é uma coisa importante, tá? E aqui do orientador, né, essa parte que eu comentei agora há pouco, que você não publicou numa área que é uma bolsa daquela área, né? Então isso pode ser um problema também. Então, resumindo, projeto, aluno e orientador. Esses são os 3 pontos que vai ser analisado, os critérios de avaliação da FAPESP, tá? Bom, eu vou mostrar um pouquinho aqui do site, para a gente mostrar como é que funciona, tá? Então, como que você submete ele? Tá? É o site SAGE da FAPESP, tá? sage.fapesp.br, tá? Você entra aqui no site, né? E aqui você começa a fazer uma submissão, né? Então tem propostas, proposta inicial. Aqui vai ter a opção de pedir auxílio à pesquisa, pesquisador, jovem pesquisador, e também tem iniciação científica, tá? Para eu não criar um novo aqui, ter um formulário, né? Eu vou só abrir um que eu tenho submetido para mostrar para vocês aqui o que ele vai pedir, tá? Ó, então, basicamente, o que vai ter aqui, tá? Ele vai, aqui a gente pede uma iniciação científica, né? Então, aqui ele vai falar para você já indicar qual que é o aluno, qual que é o pesquisador, fala para colocar Lattes e alguns outros indicadores, o Research ID e outras coisas, tá? Para você. A nossa instituição está cadastrada lá certinho, né? Então, a gente tem que falar que é do FSP Campus Sertãozinho. Dados gerais do projeto aqui. Basicamente, ele vai pedir o título em português e inglês, precisa definir qual que é a sua área, né, porque acaba caindo num comitê que vai analisar, então indica que área de conhecimento, palavra-chave, instituições, né, como eu falei, vai estar o Sertão e a FSP aqui. Na parte financeira, você pode colocar de 6 a 12 meses, tá, iniciação científica. Aqui eu pedi 12 meses, né, então deu o valor que o Olavo comentou aí, né? E aí sobra esses 10% aqui para reserva técnica para você trabalhar. E essa que é a parte mais chata, que são os documentos, tá? Então, realmente, a gente dá um pouco de trabalho porque tem que colocar vários documentos, tá? Mas não é tão complicado assim, não, tá? Basicamente, o que tem que colocar? Projeto de pesquisa em PDF, que é esse cara aqui, que eu mostrei para vocês, né? Tem a súmula curricular, tanto do aluno como do orientador, e tem um modelo pronto, que eu posso passar, mas a FAPESP já indica facinho ali naquele mesmo site, tá? Que basicamente vai ser quais projetos você já orientou, publicações, tempo de experiência, esse tipo de coisa, tá? Do aluno fica um pouquinho mais simples, que é a nossa normalmente, né? E aí ele também pede aqui algumas informações que o CALEF tem que assinar, tá? Então ele tem que falar basicamente aqui, né? Aqui, ó. A gente tem que preencher um documento que fala a estrutura do campus, né? Então você precisa falar oficialmente se o campus tem estrutura para poder desenvolver aquele projeto de pesquisa, né? Ele vai fazer algumas perguntas aqui e depois a gente tem que pedir isso para o CALEF assinar. Tá? Você e o CALEF assinariam como responsável pela instituição, né? Então, a gente tem que mostrar oficialmente que a gente tem aquela estrutura para poder atender o que precisa, e isso também eu acho que é analisado, tá? Se não tiver estrutura, provavelmente não vai ser aprovado. E tem uma declaração aqui também de manifestação do dirigente de instituição, né? Que ele basicamente vai estar de acordo com aquele projeto de iniciação científica, tá? Então o CALEF também tem que assinar isso. Isso daqui é um documento padrão, tá? Ele só vai falar que o dirigente da instituição está ciente que vai ter aquele projeto de pesquisa, tá? Então, assim, basicamente tem isso e o histórico escolar do aluno, né? Tem uma declaração aqui também para falar quando o aluno vai ser matriculado, tá? Mas o fato é que desses documentos aqui, são 3 os um pouquinho mais trabalhosos, né? Com certeza o mais trabalhoso é o projeto, depois a súmula curricular do orientador e do aluno, tá? Os outros é mais um preenchimento ali e colocando e agregando esses documentos ali, tá? Bom, basicamente, gente, colocando esses documentos, você vai submeter o projeto ali no site, tá?
Eu tive uma experiência um pouco ruim que está demorando muito, mas depois eu vi que a própria FAPESP indicou que eles vão demorar mais ou menos por volta de 2 meses, tá? Para poder fazer todo o processo de análise. Mas às vezes eles pedem algumas diligências, né? Eles vão pedir algumas informações adicionais ali para você, tá? Mas o fato, né, que eu queria fazer desde já esse trabalho aqui, justamente para a gente começar a pensar no projeto, tentar submeter, para talvez lá no começo do segundo semestre a gente ter essa bolsa mesmo ou não, tá? Então, dei um geral aqui agora, vou passar um pouco para o Calef comentar, e depois eu volto para falar rapidamente e a gente abre para perguntas. Calef, você quer comentar então um pouquinho da sua experiência aí de iniciação científica da FAPESP que você já teve? Pessoal, boa tarde. André, você foi bem, você disse tudo realmente sobre o que a FAPESP exige, né? Seria importante salientar, sim, bem resumidamente, é importante o pesquisador mostrar através do texto que ele domina aquele tema, que ele já tem produção relacionada àquele tema e o que ele está propondo está na fronteira do conhecimento e o projeto é um projeto de fronteira. Claro que com uma iniciação científica a gente não vai avançar, mas não adianta a gente pensar numa iniciação científica para a FAPESP com foco em formar só o aluno. Tem que ter produção de conhecimento. Então, eu acho que é isso da minha experiência, né? E acho que poderíamos abrir para as pessoas fazerem perguntas, acho que é mais produtivo nesse momento. Legal, cara. Então, vou abrir para o pessoal aqui fazer pergunta. Se alguém... Aí, ó, o Olavo já levantou a mão, então vai lá, Olavo. Diga. Eu acho que uma das perguntas, talvez o Calef já tenha abordado, né? Essa questão da novidade, como você colocou, André, que tem que ter alguma coisa que seja nova, né? E a gente fala, pô, é uma iniciação científica, a gente, a princípio, não se espera algo absolutamente novo, né? Então, acho que tem que ter um equilíbrio ali. Aí que o Calef falou uma coisa importante, porque a iniciação científica, a princípio, uma das funções dela é a formação do aluno, né? Então, a FAPESP, acho que leva isso em consideração, certo, Calef? Isso Sim. É importante. Posso Sim. colocar isso no projeto também, ou não? Não vai ser chover no molhado, isso todo mundo já sabe. Não há necessidade. Você tem que escrever coisas no projeto que você convença o assessor, parecerista, do que o que o seu projeto acrescenta, que a iniciação científica forma estudante. Óbvio, né? Isso aí já está. E aí uma dica legal, uma dica acho que interessante, é mostrar que o pesquisador tem um projeto maior sobre aquela temática, que o projeto do pesquisador está na fronteira e que a iniciação científica é uma parte daquele projeto. Porque a FAPESP entende, muito tranquilamente, a importância dos bolsistas, sejam eles de iniciação científica, que é o tema de hoje, de mestrado, de doutorado, para o desenvolvimento do projeto de pesquisa do orientador. Então, no seu texto, você tem que dizer, olha, tem uma parceria no Canadá que pesquisa essas equações, etc, etc, etc. Isso é importante por isso, e o aluno vai fazer essa parcelazinha aqui. Entendi. Não, ficou muito claro agora, muito claro, essa relação, muito bom. Outra coisa, então, André, o candidato em si é o aluno? É isso que eu fiquei na dúvida, porque ele entra como candidato, então, não é o orientador. Talvez... Não. Mas os nós que submetemos. Isso mesmo. Talvez eu falei o nome, coloquei o nome errado, tá? O certo que a FAPESP fala é beneficiário, tá, Olavo? Isso. Mas é isso aí. O orientador submete, tá? Proponente. É o proponente, exatamente. Ele submete. Mas é o aluno que vai receber a bolsa, né? Então ele é o beneficiário desde o começo. Essa palavra candidato ali ficou para mim esquisita ali, eu acho que eu não sei. O nome certo é beneficiário da FAPESP lá, tá? Beleza, então tá bom, era isso. Ó, então o que eu queria, que eu gosto, quem tiver pergunta pode levantar a mão, tá, gente? Fica à vontade, tá? O que eu gostaria de fazer, então? Vamos lá, Tony, fala você aí, depois eu comento. Diga aí, meu cara. Não, é só comentar, no caso do beneficiário, né, só comentar que isso quando eu estava fazendo doutorado, isso faz tempos atrás, né,
a bolsa de doutorado, mestrado, na FAPESP, ela é diferente no nosso caso aqui, que o aluno, às vezes, pode largar o trabalho. Então, a importância de selecionar esse beneficiário é muito maior. A responsabilidade vai recair no proponente, se o aluno desistir. Então, por isso que o beneficiário tem que ser muito bem selecionado, tá? É só isso que eu queria comentar. Boa, Tony, verdade, tá? Tanto é, Tony, isso aí é bem importante, porque um dos documentos que pede é um documento muito simples, mas lá você tem que falar qual que é a previsão que esse aluno vai terminar a graduação, tá? Justamente para ver a questão do tempo, né? Se tem tempo para fazer, é bem importante. E outra questão da capacidade, assim, do histórico escolar do aluno, né? Que também é visto. Diga, Calef. É um aspecto interessante para quem pretende evoluir na carreira acadêmica de pesquisa com vínculo com a FAPESP, é que a FAPESP valoriza muito um histórico que você constrói junto à FAPESP. Então, isso que o Antônio disse, tem na hora de preencher a súmula, se não mudou, súmula curricular, ou no próprio projeto, vai ter um espaço para você mencionar resultados de projetos anteriores, que num primeiro momento, né, pode ser um projeto de iniciação científica do CNPq, ou da Bolsa de Iniciação Científica do Instituto Federal, mas depois que você teve a primeira Bolsa de C, é interessante você contar num outro pedido o resultado que você obteve, o sucesso, o êxito, a produção de conhecimento. Então, a FAPESP valoriza muito esse histórico, né? Então, o que o Antônio disse é: se você tem uma bolsa e o bolsista desiste com 2 meses, 3 meses, a FAPESP encerra, se você pedir, ela encerra o processo, pede o relatório do que foi feito, tudo normal. Só que isso fica lá registrado para sempre. Você teve uma bolsa, né, você como proponente, teve um bolsista, e esse bolsista não conseguiu ter êxito no projeto proposto. E aí então, é 6 meses o mínimo, viu, Calef? Falar 6 meses o mínimo tem que ter, né? Não, a qualquer momento ele pode sair. Pode, não precisa devolver, só precisa fazer relatório daquele 1 mês que ele teve bolsa, o que ele fez do projeto. Entendi. Só que isso fica lá. Agora, uma outra coisa que os pesquisadores não precisam ficar com medo é de ter projeto denegado. Então, o que é? Você fez uma proposta, a FAPESP avaliou aquela proposta. Isso não mancha o currículo de ninguém. Foi avaliado o mérito das 3 dimensões, né, do proponente, do beneficiário, do projeto, e o conjunto todo não teve mérito. Então, eu tenho mais denegado no meu histórico do que concedido. Mas isso não atrapalhou em nenhum momento as concessões. Então, se alguém entrar no meu site, se tiver acesso, tem lá intercalados: 2, 3 denegados, 1 concedido, 2, 3 denegados e 1 concedido. Por quê? Porque às vezes você acha que um aluno merece, tal, você pede, eles olham para o histórico e acham que a média do aluno não é boa, nega. Aí está tudo bom, aí o projeto eles acham lá que não está na fronteira, que precisaria ser uma outra dimensão, devolve para você e diz: olha, faz um outro projeto que esse não está legal, e aparece denegado. Então, e dá um feedback bom, né, Calef? Eles dão um feedback muito adequado, né? Muito legal, porque quando vem assim, que abre a diligência vem com um monte de questionamentos que você responde, ao respondê-los, aí concede. Então, não ficar com essa preocupação. O que é ruim? Ruim é começar um projeto e ele não evoluir. Agora, pedir e ser denegado não atrapalha em nada. Isso. Ô, Calef, eu queria só dar algumas dicas também que eu aprendi nesse tempo aí, que meu ainda não sei se foi aprovado ou não, né? Mas depois a gente pode conversar melhor, tá? Uma coisa importante aí, tá? O histórico que é padrão do FSP, ele não fala qual que é a nota mínima, tá? Então, se quem for pedir já fica ligado nisso, né? Tem que pedir o histórico indicando nota mínima, é importante. E uma outra coisa que me perguntaram é se eu vou conseguir fazer ele na pandemia, tá? Então, eles têm essa preocupação para falar, então seria interessante em algum lugar lá, né, no projeto,
escrever que mesmo na pandemia a instituição tem estrutura, tá? Eu queria falar outras duas coisas, que eu talvez consiga ajudar alguma coisa. O Compesc, a gente está fazendo um documento, que não está terminado ainda, mas eu posso já compartilhar, que a gente está levantando a estrutura dos laboratórios, né? E isso é importante falando para ele também, né? Ele vai perguntar se você tem uma estrutura, tá? Então, a gente tem essa informação, uma boa parte já feita, né? Daria para compartilhar, vocês podem copiar lá e colar, ajustar, obviamente, com a estrutura que a gente já tem de alguns laboratórios, mas é importante a gente falar até que ponto a gente tem estrutura, que eles vão querer saber se tem estrutura para poder fazer aquela iniciação, né? Então é importante colocar isso. E em relação a projetos, né, claro, se a gente tiver um projeto grande, obviamente tem que indicar, né? O Calef até falou dos anteriores também, que é importante. Só que eu lembro também que a gente está com algumas parcerias, né, acontecendo. Por exemplo, Remo, que eu pensei aqui agora, é que apesar de não ter fomento, né, você tem um projeto de parceria com uma instituição, né, e se der para encaixar isso, acho que é importante, porque essas parcerias que a gente tem, elas são oficiais no Diário Oficial, né, então é uma forma de mostrar que a gente tem um projeto, independente se ele tem 0 ou 1 milhão de investimento, né, a gente tem um projeto rodando, então acho que é importante deixar isso claro, se tiver relação com o projeto, obviamente, né, isso que é legal. Fala aí, Calef. Tá sem som, hein, Calef? Estou abrindo aqui. Foi. Queria só comentar, assim, vou fugir da pauta, mas para aproveitar o momento, aquele projeto com a escola em Cravinhos é um projeto que precisaria olhar com carinho, se ele não cai na modalidade do ensino público. Tem uma modalidade de bolsa de projeto na FAPESP, que é exatamente o que está sendo feito na escola em Cravinhos, com bolsa para os participantes, inclusive para os professores da escola pública. E aí, o que eu estou pensando, né? Conseguir um projeto de ensino público, aí depois, para conseguir as IC juntada nesse projeto, fica muito mais fácil. Sim, é verdade. Então, assim, só lembrei disso e quando eu lembro, eu preciso contar, senão depois passa. Calef, isso aí não é só blá blá blá, não, porque é o seguinte, tem um item, um campo específico na submissão que você fala se você já tem um processo na FAPESP, tá? Então, quando você coloca lá o número do processo do outro auxílio à pesquisa, né, eu acho que cai numa outra esfera ali dentro. Você coloca isso num campo específico, né? Então é impressionante. Bom, gente, eu estou estourando meu tempo. O que eu queria ver com vocês, então, aqui, tá? Eu queria propor o seguinte, tá? Vocês pensarem um pouco o que eu falei, talvez entrar no site desses links que posso mandar para vocês aí até pelo Comunica, tá? E eu queria propor para a gente tentar, né? A gente tentar submeter um FAPESP para ver como é que é o feedback, tá? Como tem vários documentos, eu queria que a gente fizesse isso meio que junto, tá? Então, o que eu tinha planejado seria o seguinte, tá? Quem tiver interesse, então, por agora, o que eu gostaria que fizesse já de encaminhamento, né? Eu tinha pensado... Falou, Calef. Eu tinha pensado... Tchau. Até mais. Valeu, Calef. Eu tinha pensado a gente escolher um aluno, tá? Vocês pensarem num aluno que seria bom para aquele tema de vocês. A gente preparar o projeto de pesquisa, que é o mais difícil, né? E talvez até a súmula curricular. Nem tanto a súmula, tá? Mas o projeto e o aluno, tá? E aí eu estava pensando em fazer isso, sei que está tudo meio apertado agora, né? Mas talvez aí, sei lá, a gente ficar um mês pensando nisso, né? Tentar começar a pegar os projetos que a gente já tem, começar a escrever esse projeto junto com o aluno e definir o aluno, tá? E daqui mais ou menos um mês, talvez final de março, né? Alguma coisa do tipo, ou começo de abril, alguma coisa assim, ou talvez final de março, eu mando de novo um recado, mas não outro café com pesquisa não, tá? Quem realmente conseguiu, né, avançar, a gente faz uma reunião rápida entre a gente, só para a gente focar exatamente em cada um, né? Cada documento que está por fazer, como cada um fez, e a gente meio que fazer isso meio junto e depois tentar submeter meio que junto, tá? Não estou falando que não precisa esperar ninguém não, tá? É só uma sugestão, tá? Então, o que eu queria dar de encaminhamento final de março, a gente tentar preparar esse projeto de pesquisa e o aluno. Voltamos a falar quem tem interesse em submeter mesmo,
conversamos entre a gente e a gente marca um outro dia para talvez submeter mesmo ou tirar as dúvidas entre a gente. Diga aí, Olavo. André, então, é só para eu ver essa questão do timing agora, né? Tá. Eu a princípio, é fluxo contínuo, certo? Fluxo contínuo. Fluxo contínuo. Então, na minha cabeça, assim, eu, por exemplo, eu estou querendo já pensar no final do ano. Tem algum prazo melhor ali que roda? Tipo assim, quer dizer, eu estou pensando em, ao invés de submeter para o PIBFESP, por exemplo, eu fazer para a FAPESP, só para fazer o teste, entendeu? Então, tem algum limite para que comece, por exemplo, em março? Qual que seria um bom prazo para enviar? Eu não tenho muito feedback disso, Olavo, mas eu tenho uma ideia boa, tá? Falam que é 2 meses, tá? Eu mandei, cara, final de outubro e não foi aprovado antes das férias, que é férias coletivas da FAPESP em janeiro, tá? Então a coisa parece que em janeiro. Então, cara, para começar em janeiro, fevereiro, tá? Eu acho que você teria que submeter pelo menos, cara, no, sei lá, final de setembro, no pior caso. Pior caso, tá, Olavo? Acho que é isso. Tá fechado o som aí, Olavo. Por exemplo, submetendo no final de setembro, eu posso deixar programado o início para fevereiro, por exemplo. Pode. É isso que só para entender. Pode. Você pode certo? colocar o início para quando O você quiser. início eu posso colocar da forma como eu bem entender ali. Tá, beleza. Foi até um erro meu, cara, porque eu coloquei para começar em janeiro e eles mesmos me falaram, né? Eu vou ter que alterar isso depois, se der certo, tá? Então eles mesmos indicaram isso de dar a data. Mas você coloca a data de início prevista, assim, tá? E o feedback que eu tive é de 2 meses de avaliação, mas na prática não está sendo isso. Mas vamos colocar 3 meses para eles avaliarem, tá? Acho que é factível, sabe, Olavo? É isso aí. Bom, gente, então é isso, tá? Se quem quiser ficar aí para bater mais um papo, beleza. Então, esse é o caminhamento que eu vou sugerir, tá? Para daqui mais ou menos final de março, eu mando um outro recado para todos no Comunica lá e a gente volta a bater um papo, agora já talvez com o projeto mais ou menos encaminhado e com o aluno encaminhado, só para a gente acertar os outros documentos e tentar submeter, tá? Tirar as dúvidas na submissão. Gente, muito obrigado aí pela participação, tá? Hoje foi bem legal mesmo, participou bastante gente, fiquei bem contente aqui. Então, obrigado mesmo. Eu vou ficar por aqui, quem quiser tirar dúvida, a gente conversa mais um pouquinho. Mas é isso, gente. Boa tarde, obrigado. Até mais então, gente. Tchau, tchau.